Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Glória a Deus, né? Podeis assentar, amados. Que maravilha é podermos adorar o nosso Deus, né? Deus bom, Deus maravilhoso. Muitos de vocês, antes de entrar por essa porta, de repente, pode ter entrado aqui imaginando diversas coisas. Nós precisamos sempre olhar com os olhos espirituais. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos diz em Mateus capítulo 6, versos 22 em diante, ela diz que os nossos olhos são a luz para o nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo estará iluminado. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. E se a luz que você disser que está em você for em trevas, em grandes trevas você estará. Então, cada um de nós olhamos para cada situação, não de acordo com o que a situação ela é, mas de acordo com o que nós estamos. Ou seja, você vai enxergar as coisas dependendo de como você estiver interiormente. Porque uma conversão, ela é de dentro para fora, não é de fora para dentro. E quando Jesus, a semente dele, ela entra em nossos corações, é plantado o amor. Porque o Senhor, ele é o amor. E hoje nós vamos tratar de assunto referente a nós homens. E antes de entrar nesse tema propriamente dito, eu queria convidar o pastor Antônio para orar para a minha vida da mesma forma que orei pela dele, para que nós venhamos aqui nos deleitarmos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então cada um de vocês vão olhar de uma forma diferente. E o que eu peço a Deus é que Ele derrame dentro de cada um de vocês, sabe? Muita ousadia, muita paz, muita alegria, muito vigor, muita longanimidade, muita benignidade, muita bondade, muita fidelidade, muita mansidão e muito domínio próprio, que são as virtudes que compõem o fruto do Espírito, que são 9. Mas as 9 formam apenas o fruto. É no singular, não é no plural. Amém? Amém, queridos. Estenda as suas mãos para aqui, nós vamos orar pelo nosso pastor. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é bom, sua misericórdia é grande, e tem nos dias de hoje apontado ainda o caminho aos pecadores, e nós, como teus filhos servos, somos instrumentos, canais do Senhor, para trazer direção, Senhor, àqueles que estão, Senhor, sem e que precisam cada dia mais ainda estar alerta e atento. Por isso, nesta hora, apresento a vida do teu servo, Pai, nosso pastor Antônio Carlos, que está aqui agora com esse propósito de trazer essa palavra, essa mensagem do teu coração para nós. Que o Senhor o abençoe ricamente, que o Senhor o unja para esse momento, Deus, ele ser a boca do Senhor e assim instruir a todos nós. Saiamos daqui realmente, ó Deus, edificados e assim mais cheios do Espírito Santo e no propósito, Senhor, de andar contigo e glorificar o teu nome. Oramos e abençoamos a vida dele, ó Deus, para ele ser essa bênção em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. E se tratando de homens,
o nosso versículo áureo inicial, tá? Ele está bem embaixo aqui, antes de a gente passar para cima. Porque Josué ele decidiu: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos aqui já tomaram essa decisão? Aqui embaixo. Quantos já tomaram essa decisão? Diante de Deus, dizendo que você iria servir ao Senhor e a sua casa. Quantos aqui estão na fé já há mais de um ano? Levanta a mão. Quem está há menos de um ano? Menos de um ano. Quantos estão há mais de 2 anos? 3 anos? 5? Quantos estão há mais de 10 anos? Há mais de 15 anos? Há mais de 20 anos? Há mais de 25? Há mais de 30? Há mais de 35? Glória a Deus. Mas por que, pastor? Porque nós vamos ver que quando nós lemos a Bíblia, lá em Eclesiastes, por exemplo, no capítulo 3, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Entre o nascer e o morrer existe uma longa caminhada. Sim ou não? Sim ou não? Entre o nascer e o morrer existe uma longa caminhada. E é nessa caminhada que vai nos levar ou não vai nos levar a uma vida eterna. Amém? A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela diz que o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ou seja, é o único caminho, é a única verdade e que só através dele é que nós iremos ter a vida eterna. Amém? A palavra de Deus fala em Romanos 10:9, se confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e crermos em nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos, visto que com o coração nós cremos para justiça e com a boca confessamos para a salvação. Então, muitas pessoas pegam esse texto e dizem: se eu confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu estou salvo. E ela pega somente esse trecho. Mas a Bíblia diz que se o teu coração tiver a certeza, da mesma forma que Romanos 8:32, ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Primeira coisa que eu tenho que saber, a palavra de Deus, ela torna-se uma verdade na minha vida quando ela passa a ser um estilo de vida para mim. Se eu ouço a palavra de Deus, mas eu não a pratico, ela não é verdade para mim. Porque aquilo que eu tenho como verdade, eu vou viver naquilo todos os dias, sim ou não? Naquilo que você não acredita que é verdade, você não vai viver naquilo. Mas naquilo que você acredita, você vai em frente e segue em frente, não é assim ou não? Sim ou não? Então, através dos nossos procedimentos, através do nosso comportamento, a Bíblia diz que a fé, sabe? Vamos pegar logo a salvação. A salvação, ela vem pela graça mediante a fé. E a fé não é nossa, mas é um dom que vem de Deus. Para aí. Se a fé é um dom que vem de Deus, a fé não é algo que vem de mim. Mas como que depende de mim? Porque a fé, ela vem em o ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, ela entra em teu coração. Quando ela entra no teu coração, passa a ter uma verdade dentro do teu coração. E você passa a ter uma certeza. Quando essa certeza você passa a ter, sabe? Aí a fé é a certeza das coisas que se espera. E a convicção dos fatos que não se vê. Quando Daniel, ele entrou na cova dos leões ali, ele tinha fé que Deus iria tirá-lo daquele lugar. Para muitos ali, Daniel, aquilo seria o fim. Mas para Daniel foi um começo de uma grande jornada.
Muitos entraram aqui até pensando, eu vou ali. Não tenho muita coisa para receber, mas eu vou ali. Muitos já entregaram, sabe? Se entregaram, já não tem mais fé, já não tem mais coragem. Mas eu quero te dizer que o Deus de Israel, Ele continua sendo o mesmo. O Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que transforma, Ele continua sendo o mesmo. E é esse Deus que eu creio, que transformou a minha vida e pode transformar a vida de qualquer pessoa. Vocês creem dessa forma? Sim ou não? Sabe, eu não sei, lá na igreja do pastor Antônio, né, existe diversas denominações. Tem denominações que de repente o pastor está conversando com outro pastor, né, aí não cumprimentou o irmão diz, o pastor não falou comigo, aí eu vou embora daqui. O pastor Antônio não falou comigo. né? E aí tem aquele outro que fica ali observando, quando o irmão está pregando, eu prego melhor do que ele. Ah, se fosse eu ali. Aí o ministério de dança está adorando para o Senhor através da dança, aí aquela diz bem assim, ah, se fosse eu dançava melhor. Aí o ministério de louvor está ali adorando a Deus, sabe? Lançando a Deus um perfeito louvor para subir com uma arama suave. Aí aquele lá atrás diz, ah, se fosse eu cantava melhor. Lá não existe isso não, né, pastor? Graças a Deus não existe. Só tem homens sarados. Amém? Então nós vamos falar um pouco a respeito disso. Porque para nós sermos homens corajosos, nós primeiro temos que tomar o papel de ser homens. Ser homens. Quando Davi estava chegando na sua velhice, lá em 1 Reis, sabe? No capítulo 2, versos 1, a Bíblia diz que Davi estava chegando à velhice dele, e ele disse, está chegando a época, como vai chegar para todos, né? Mas eu quero te dizer, seja corajoso e seja homem. Davi falou para Salomão. Olha na sua Bíblia aí, 1 Reis, tá? Fala sobre isso. Então, a gente vai falando, vamos acompanhando. Então, Davi, aquele homem que enfrentou ali Golias, eu não sabia que o pastor ia falar sobre Davi, Golias. Mas esse Davi, ele disse, seja homem para o seu filho. E hoje nós vivemos uma época que os filhos são mimados. Os filhos querem estar com pipinho na mamadeirinha. Sabe? Não sai daquela fase de criança. Embora biologicamente já são adultos, mas continuam com a mentalidade de crianças. Ah, pastor, mas para mim entrar no reino do céu tem que ser como uma criança. Em pureza, não em atitude de criança infantil. Não confunda. Ainda tem gente que pega esses versículos, né, pastor? E aí, quando a gente vai conferir já lá, 1 Reis, capítulo 2, versos 1. Amém? Então, em 1 Coríntios 13, 11, é o versículo que a gente vai iniciar, diz bem assim, quando eu era menino, quando era passado, sim ou não? Quantos aqui já foram meninos? Levanta, eu já fui menino. Quando eu era, preste atenção, tá? Quando eu era menino, falava como que? Adulto? Como menino. Amém? Sentia como menino. Sim ou não? Sim ou não? Pensava como menino. Olha só, você, quando era menino, falava, sentia e pensava como menino. Entretanto, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, quando eu passei a ser homem, eu passei ali a sentir como homem, a pensar como homem.
não mais como menino, não falar mais como menino. Magoou, o pastor não falou comigo, eu vou embora daqui. Magoou. Isso não acontece lá na aliança, graças a Deus. Aleluia. Sim ou não? Não, pastor? Amém? Então, as fases, né? Para a gente entender isso daqui, existe a fase infantil aqui, ó. Daquele que está engateando aqui até os 10 anos, que é considerado como fase infantil. Olhando aqui para os que estão aqui, não tem nenhum aqui de 0 a 10 anos. Sim ou não? Deixa eu ver. Não, né? E aí, nós vamos depois para a fase ali que nós resumimos, porque tem pré-adolescência, adolescência, mas eu pus a adolescência, que é entre os 10 e os 20 anos. É a fase perigosa. É a fase ali da puberdade, sabe? É a fase que os jovens acham que não precisam mais dos pais. Acham que os conselhos dos pais não são os conselhos corretos e vão buscar conselhos no mundo. E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Quantas pessoas que têm pais cristãos e se desviaram da presença de Deus? Não são poucas, são muitas. Vocês estão me entendendo? Então essa fase aqui, ela é muito perigosa. É a fase que os pais têm que estar muito atentos para os filhos, para cada mudança do filho, para cada comportamento, cada atitude. É um momento que nós, homens, precisamos estarmos atentos. Quem aqui já é casado? Levanta a mão aí para a gente ter ideia. Amém. Quantos não são casados? Ainda, né? Isso, tá? Só para a gente ter uma ideia, tá? Então, aí nós temos a fase adulta. A fase adulta é entre os 20 anos e 35 anos. Falando de fase adulta, a gente lembra a primeira coisa. Criança não casa. Quando Deus criou Adão em que fase dessa? Foi um bebê? Foi um adolescente ou foi um adulto? Adulto. Adão já foi criado como um ser adulto. Por isso que Deus viu que não era bom que o Adão vivesse só. E fez com que Adão tivesse uma auxiliadora, uma mulher idônea, uma mulher que andasse lado a lado. E a palavra de Deus diz que Deus fez com que Adão adormecesse e tirou uma costela. Ou seja, de todas as costelas que nós temos, Deus poderia tirar 2, 3 e formar 3 mulheres para o homem. Mas Deus fez apenas uma mulher. Já falando da monogamia, um homem ter apenas uma mulher. Isso desde o princípio. Deus já estabeleceu que um homem, ele ia se relacionar apenas com uma mulher. Vocês estão me entendendo? Amém? Aí tem pessoa que diz, mas pastor, Salomão teve 1000 mulheres, por que eu não posso ter 3? Você já escutou essas perguntas? Cada pergunta que vem, a pessoa quer justificar algo naquilo que ele deseja. A Bíblia, ela diz que o pecado, sabe, ele vem através da cobiça, daquilo que nós desejamos. O pecado, ele não acontece assim rápido. O pecado, quando ele vem, ele já está ali sendo minado há muito tempo. Quando o pastor fala dessa questão de cantada, sabe? Um dia eu estava sentado lá, eu trabalho no distrito, né? Eu estava sentado na mesa no escritório e entrou uma mulher lá, que nem diz, o diabo não vai mandar uma mulher feia, né? Ele vai mandar aquela mulher bonita. Ela disse, olha, você tem os olhos tão lindos, olhos azuis. Eu disse, pois é, a minha esposa e minhas filhas dizem a mesma coisa. Ela saiu assim devagarzinho, foi embora. Nós não podemos ser, sabe, ignorantes com as pessoas, brutos.
nós precisamos saber lidar com cada situação. Você está me entendendo? Tá? Se de repente você não conseguir resistir, corra. Faça que nem José. Corra. Tá? Porque numa batalha, existem momentos que você tem que recuar. Para que recuar? Para você ter estratégia, para você se fortalecer e você voltar para batalhar. Se você for para uma guerra despreparado, você vai perder a batalha. Amém? E a sua luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. A tua briga não é contra aquelas pessoas, mas é contra quem está agindo através das pessoas. Isso que nós precisamos entender, porque às vezes as pessoas, sabe, tratam as outras pessoas de uma forma muito grosseira. E o problema não é a pessoa, o problema é o inimigo querendo agir através das pessoas para lhe tirar da bênção. Então, não perca uma vida eterna na presença do Senhor por um momento de prazer nessa terra. Nada vale a pena. Nada. Pode ser a mulher mais linda que for, pode ser R$1 milhão ali entregando em tuas mãos. Você olha para esse R$1 milhão, você vai dizer, isso vai acabar, mas a eternidade com o Senhor nunca vai acabar. Eu prefiro estar com Cristo do que estar com esse R$1 milhão agora. Essa decisão, ela tem que ser dentro de você. Pastor, é muito fácil falar. Na hora para fazer é o problema. Sim ou não? Sabe? Ainda tem aqueles que vão comprar, foram no supermercado, fizeram uma compra, deram R$50, tá? A tua compra deu 30. O que acontece? A mulher te deu R$70 de troco. Você diz, oh glória, Deus está me ajudando. Satanás está ali usando e você cai nesses trote. Como o pastor ainda agora falando isso, tem pessoas que já vai no altar do Senhor, eu quero contar uma bênção, que eu passei numa batida ali, e o cara não me pediu a carteira, porque eu não tenho carteira. E aí os irmãos na igreja dizem, aleluia. Tudo desviado. Sim ou não? Ainda glorifica, glória a Deus, aleluia. Misericórdia, irmão. Vai te converter. Porque, amados, a conversão, sabe? A Bíblia diz, se nós não nascermos de novo, nós não vamos herdar o reino dos céus. Nós precisamos passar pelo processo da regeneração. Sabe? Sermos gerados novamente. Se nós não formos gerados novamente, nós estamos perdidos. Amém? Amém? Mas, graças a Deus, aqui só tem homens corajosos. Aleluia! Se você não era, hoje você vai ser. Porque da mesma situação que Daniel entrou, na mesma situação que Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando foram entrar naquela fornalha, ele disse, o meu Deus, se ele me quiser, ele me tira daqui. Mas se ele não quiser, ele vai continuar sendo meu Deus. E é isso que nós precisamos entender. Situações que vêm em nossas vidas, que vão fazer com que nós venhamos a amadurecer, sabe? Sabe o que é uma pessoa que sempre teve uma vida ali que nunca deveu nada para ninguém e aprendeu isso desde criança? Eu sou assim. Mas quando chegou em 2015, eu tinha uma empresa e aí o sistema da Cefaz rodou lá e disse que eu estava já há 5 anos pagando imposto errado. Eles estavam emitindo errado as faturas. Uma coisa que eu não fiz, sabe? E aí eu tentei ainda quase 1 ano lá, lutando ali, não teve jeito. Aí tinha que pagar, senão bloqueava tudo. Situação difícil. R$100 mil. Meu Deus, estou perdido. Sabe? No momento de dificuldade, Satanás ele age. Estava eu no sábado lá na loja, e aí chega um rapaz, que um colega que eu conhecia, falou da minha situação para o rapaz, ele disse, eu resolvo a tua situação. Como assim? Eu conheço o gerente lá do Basa.
eu vou conseguir 100 mil reais para ti. Tu me dá 5% e dá 10% para ele. Eu te dou os 100 mil reais. Depois, como pagar, isso a gente vê depois. Sai, Satanás, vai para lá, sabe? Esse tipo de acordo não funciona. Você saber, em momentos difíceis, aparece ali, sabe? Os pratos de lentilha, aparecem em situações difíceis. Eu disse não, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu não vou envergonhar o meu Deus. Eu não quero envergonhar o meu Deus. Porque hoje, amados, para que nós venhamos conseguir pessoas, ganhar vidas para Jesus, as pessoas precisam ver Jesus em nossas vidas. Sim ou não? E hoje, infelizmente, é difícil você ter referencial. Pessoas dentro da igreja, sabe? Às vezes uma irmã dentro da igreja está ali batalhando para trabalhar e começa a vender uma roupa, a vender alguma coisa. E os irmãos da igreja compram, mas não pagam. O irmão da igreja. Sim ou não? Isso é uma vergonha. Não vos conformeis com este século, irmão, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós não podemos aceitar essas coisas. Às vezes as pessoas querem ouvir aquilo que elas querem, mas nós, ao qual o Senhor dá uma missão de ministrarmos a palavra de Deus, nós não vamos ministrar o que as pessoas querem, mas aquilo que elas precisam ouvir, aquilo que Deus quer que seja falado. Sim ou não? Tem igrejas lotadas de pessoas sendo conduzidas para o inferno, achando que estão salvas. Sabe? Situações horríveis que têm acontecido. E lugares lotado, e a única coisa que não fala é da palavra de Deus, a única coisa que não fala é de salvação, a única coisa que não fala é de um homem de Deus, é do caráter, é de nós sermos pessoas ao qual somos referência. Porque o apóstolo Paulo, ele dizia: seja os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E as pessoas dizem: não, você tem que imitar Cristo. Sim. E você não é cristão? Se é cristão, é ser imitador de Cristo. E eu preciso ser imitador de Cristo. Quando eu digo para alguém, seja meu imitador, é porque eu estou dizendo: Senhor, sabe, o Senhor está em mim. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu digo não para as coisas erradas e digo sim para ti. Então não é fácil. E foram momentos difíceis desse momento. Eu tive que fechar a empresa, eu tive que financiar meu carro, eu tinha 2 carros, um ficava com a minha esposa, outro eu tive que vender o carro dela, sabe? Eu tive que passar e trabalhar indo de ônibus, eu digo: fica com o carro, eu vou de ônibus. Eu tive que mudar a minha forma de viver. Sabe? Porque eu tive que financiar o meu carro para parcelar parte do pagamento e pagar os fornecedores. Como é que você vai pagar fornecedor pagando um absurdo de imposto? Imposto que você não deve. Sabe? Então não é algo fácil. Ou seja, você é acostumado a viver com um determinado valor e de repente a tua vida muda totalmente. No momento inicial, eu me abati, sabe? Chegou dias que eu estava em casa lá, o irmão ligava: pastor, eu estou indo aí, o senhor pediu para mim aí, aqui 100 reais para o senhor. Eu não tinha, naquele dia, nada para comer ali, para comprar, sabe? Mas o Senhor nunca me deixou faltar nada. Eu queria vir para a igreja, no momento a minha esposa estava estudando, e aí ligava uma irmã: pastor, você vai para a igreja? Eu lhe dou uma carona. Pegava e me trazia. Então, todo o tempo o Senhor cuidou de mim, sabe? E isso me quebrou, porque uma pessoa que não é acostumada a dever ninguém, você ficar devendo, é algo muito dolorido. Você chora, sabe?
E aí eu, num momento, sabe assim, quebrado, e uma pessoa me liga: pastor, eu perdi o meu emprego, eu estou numa situação assim, eu arrebentado. Eu digo: mas o Senhor vai te dar a vitória. Aquilo que o Senhor queria falar para mim, sabe? A outra pessoa ligou e ele fez eu falar para a pessoa e para mim ao mesmo tempo. Deus, ele age de uma maneira, sabe, que a gente menos espera. E eu disse: Deus vai mudar essa situação. Deus, ele vai te dar a vitória. E ali. E aquilo me fortaleceu. Sabe, amados? Que passou um ano, o que aconteceu? Só para você ter uma ideia. Um valor de empréstimo que estava em quase 30 mil reais. Sabe? Aí o banco me ligou: se eu tenho uma oportunidade para o senhor, sabe? Vamos negociar. Me pague 5 mil reais que está tudo quitado. Eu digo: e cadê 5 mil reais? E aí eu estava pensando naquilo, uma pessoa: pastor, tudo bom? Eu digo: tudo, sabe? O senhor está precisando de alguma coisa? Se ele está, fale. Aí eu digo: Senhor, se for, fala, pergunta de novo. Aí a pessoa perguntou, disse: ó, surgiu essa proposta por isso e isso. Pastor, amanhã o dinheiro está na sua mão. Aí liguei para o banco, quitei. Tá? E aí foi passando o primeiro. Aí, no início do ano, sabe, do Bradesco, um outro valor, que era um valor alto. Aí veio um valor lá, bem negociado, bem baixo. E aí eu peguei o dinheiro do meu 10º tudo, pá, paguei. E com tudo isso, sabe o que aconteceu? Valores absurdos, porque quando você não paga, se você ficou sem receber, se você tem algo a pagar, principalmente no cartão de crédito, o juro é absurdo. Então tinha um cartão lá que estava 70 mil reais, sabe? Aí foi quitado com 8 mil reais. Aí vai, e está caminhando, e Deus está provendo a cada momento, porque eu não me deixei me corromper. A primeira coisa que no dia que eu me converti, sabe, o Evandro me conhece lá da Ágape, sabe, no dia da minha conversão, eu nunca chorei tanto na minha vida como naquele dia, há 15 anos atrás. Amados, quando eu cheguei do encontro, a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi quebrar o pátio da minha casa, que tinha um gato lá na água. Eu passei a madrugada, 3 horas da manhã, o meu vizinho: o que está acontecendo? Eu estou tirando um gato que tem aqui. Porque conversão é conversão, amados. Não existe isso. Ah, porque o governo rouba. E se você faz gato, você está sendo igual. É tipo aquela pessoa que fala em político ladrão e vende o seu voto. Que diferença ele está fazendo? As pessoas querem falar de coisas referentes à honestidade, são o primeiro a não serem honestos. Cadê o nosso caráter? Cadê o homem de Deus? Cadê aquele homem que é o embaixador aqui na terra? Você sabe o que é ser um embaixador? Embaixador, imagine lá no Japão. O embaixador do Japão está aqui em Manaus, ele representa o Japão aqui em Manaus. E eu e você representamos o reino dos céus. E de que forma você está representando o reino dos céus? Você está sendo bênção? Você está sendo luz? Porque, amados, a escuridão, ela é a ausência da luz. Quando a luz não está, a escuridão toma conta. Sim ou não? E nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos acabar com aquela questão de meninice. Sabe, se magoar com qualquer coisa. Sabe, ficar chateado com qualquer coisa. Eu estou na obra do Senhor, é para fazer as coisas para o Senhor. E eu vou fazer o melhor para Deus. Eu sempre tive essa concepção. Desde o dia que eu me converti. Eu entrei na igreja bêbado, sabe? Saí de lá bom e nunca mais bebi na minha vida. A minha mudança que o Senhor fez, sabe? Foi algo tremendo.
E eu não consigo enxergar aquelas pessoas que têm 20 anos, 30 anos, que não mudam suas atitudes. Porque a Bíblia me diz, se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17 fala sobre isso. Então, quando eu estou em Cristo, eu não posso mais ter as mesmas atitudes. Se as minhas atitudes continuam, é porque eu ainda não tenho Cristo na minha vida. Estar na igreja não quer dizer que você está em Cristo. Mas algo eu quero dizer para você, embora muitas pessoas não tenham Cristo, mas estão no lugar certo. Porque a fé ela vem ouvir. E no momento que verdadeiramente ela tomar uma posição, ela vai se converter e vai mudar. E às vezes as pessoas, mas na igreja tem aquelas pessoas que são assim. Sim, na igreja é um pronto-socorro, é um lugar de doente. Porque Jesus ele veio para curar os doentes. Jesus ele veio em busca dos perdidos. Ele não veio para os sãos. E nós, igrejas, temos um papel de ir em busca dos perdidos. Jesus ele não deu a vida por aqueles que estavam vivendo de uma forma íntegra. De quem valeria a pena Jesus dar a vida dele por pessoas que estavam salvas. Mas Jesus ele deu a vida dele por aqueles que estavam precisando. Ele deu a vida dele por mim. Eu precisava e preciso todos os dias. Eu tenho que viver todos os dias da minha vida como se fosse o último dia. Porque qualquer momento Jesus vai voltar. A trombeta vai tocar. E a Bíblia diz que vai ser num piscar de olhos. Vai ser rápido. E nós precisamos, estarmos bem. Amanhã de novo, Senhor, me fortalece, Senhor, estou aqui. Leitura da palavra. Não saia da sua casa sem um alimento espiritual. Porque você vai sair, completamente vazio. E se você sair vazio, você é alvo fácil para Satanás. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, tem pessoas que já saíram dessa fase infantil, já estão aqui na fase, da idade média, meia idade, 35 a 65, mais os pensamentos, mais as atitudes, mais o falar ainda é de menino. Você conhece alguém assim? Sim ou não? Sim ou não? Eu conheço um irmão lá da Água, porque ele disse assim, tem hora que eu tenho que engolir sapo de perna aberta. Né, mano? Tem hora que a gente fica, meu Deus do céu. E o inimigo de nossas almas, ele não muda a estratégia, mas ele joga uns contra os outros dentro da própria igreja. Porque aonde a casa que estiver dividida, ela não vai subsistir. E as pessoas ainda não entenderam que aonde há divisão, o inimigo faz a festa. As pessoas precisam entender que elas têm que andar em unidade, que elas têm que andar fortalecidas. Vocês estão me entendendo? Eu não sou melhor do que ninguém. O Senhor sempre nos ensinou que nós temos que olhar as outras pessoas como se fosse superior a nós mesmos. E a pior coisa é quando aquela pessoa acha que ela já sabe de tudo. A queda é certa, mas aquela pessoa sabe que quando ela diz assim, não, eu estou ali, a cura quando eu estou ali, que você, não é você, é através de você, não é você que faz, mas é o Senhor que faz. Nós não temos poder nenhum. Quem tem o poder de curar, de libertar é Jesus Cristo. A palavra de Deus me diz isso, é Ele que tem o poder. Sim ou não? Aí tem pessoas que se acham já blindagem, é tudo para ninguém chegar perto dela. Tem pessoas que estão idolatrando cantores, tem pessoas que estão idolatrando, a idolatria dentro das igrejas evangélicas tem crescido por causa de conceitos errados. Vocês estão me entendendo? É forte, pastor. É forte. Sim ou não? Mas precisamos. Nós temos que sair do leite.
Amém? Glória a Deus. Então dê uma salva de palmas para o Senhor. Vejam bem, quando a gente começa a nossa caminhada, a Bíblia ela nos dá algumas dicas, né? Ensina teu filho no caminho em que deve andar, para quando ele estiver mais velho ele não venha se desviar, sabe? Tinha um menino chamado Timóteo. A Bíblia diz que a mãe dele, Eunice, sabe? E a avó dele, Aloide, ensinaram ele desde criança nas Sagradas Escrituras. Por isso que ele foi um menino de Deus. Um menino que soube se comportar. Um menino que soube ir em todos os cantos, entrar e sair. Porque ele foi instruído na palavra. E o pai dele era grego. O pai dele não instruiu ele na palavra, mas a mãe instruiu. Porque quando o homem não assume o papel do homem, a mulher tem que pegar a rédea. E nós vivemos numa época que as mulheres têm pego muitas rédeas, sabe? Porque o homem não tem assumido o seu papel. Sim ou não? Sim ou não? Quando a gente olhava no passado, olha, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, olha, o Deus de Daniel, olha, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de José. Aí já pensou o irmão olhar, sabe, tá conversando com o outro e dizer, olha rapaz, eu queria tanto o Deus do Evandro para a minha vida. A pessoa olhar para ti, eu queria tanto o Deus, sabe, do pastor Antônio para a minha vida. Mas quando é que alguém vai olhar para você e dizer dessa maneira, na hora que você se comportar como homem de Deus, fazendo a diferença? Porque se nós não formos luz, como é que nós seremos cristãos? Cristãos é ser imitador de Cristo. Sim ou não? A Bíblia, ela diz que até os demônios, eles tremem e temem. Até demônio, amados. Você lembra quando o pastor Rei disse que aquele rapaz foi ali expulsar o demônio? Vocês lembram lá em Atos dos Apóstolos, quando aquele homem falou, em nome, sabe, ali do Deus de Paulo, né? Ele levou-lhe uma surra, levou tanta da peia do demônio. Sim ou não? Vai brincar com coisa séria. Tem gente que brinca com o nome de demônio, rapaz. Sabe, brinco assim, fala com tanta brincadeira, não sabe o que está dizendo. As pessoas acham que Satanás ele não tem mais poder. Sabe? Só para vocês terem uma ideia, Satanás, ele enganou o terço dos anjos no céu. Lá no céu ele enganou, imagina aqui na terra. A Bíblia nos fala no livro de Judas que nem o arcanjo Miguel ousou a desafiar, mas quando houve a necessidade, ele desafiou e venceu. Da mesma forma, a Bíblia só diz que tem uma maneira de nós vencermos ao diabo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando é que eu venço o diabo? Quando eu me sujeito a quem? A Deus. Se você for lutar contra o diabo com as tuas armas naturais, você não vale nada. É tipo um peidinho de velha daquele, pac. Sim ou não? Não, pastor? Sabe, se nós não estivermos vestidos com a armadura de Deus, amados, as pessoas brincam com coisa séria. Amém? Mas isso não acontece com vocês. Glória a Deus. Aleluia. Então, olha o que a Bíblia diz, que nós precisamos do genuíno leite espiritual lá no início. Para quê? Para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, amados. Através da palavra de Deus, através do estudo bíblico. É através da palavra que você vai ser fortalecido. Vocês lembram que Satanás, ele tentou Jesus, foi com palavrões? Foi através de quê? Da palavra. E quantas pessoas usam a palavra para enganar as outras pessoas? Muitas. E como é que você vai estar sabendo se você está sendo enganado ou não? Se você conhecer a palavra.
Procura te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro do que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Sim ou não? Mas se eu não conhecer a Bíblia, como eu vou me defender? Vou chamar o Colorado lá, o Chapulim Colorado para me defender? Amados, vamos acordar. Acorda, ô tu que dormes. A igreja tem dormido. A igreja precisa acordar, despertar. Amém? Amém? Sim ou não? Olha lá. Veja aqui. Alguém se encaixou nisso? Hã? Olha só. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Tem gente que está lá na fase adulta, mas os pensamentos, as atitudes continuam igual. Mamãe, me dá uma mamadeirinha. Mamãe, está no bercinho. Eu vou para o meu berço, mas meu berço é uma cama mesmo de casal. Eu digo, eu vou para o berço dormir com a minha esposa. Não é aqui no berço de fraldinha, não. Tá? Aí eu peguei esse versículo bíblico que eu fui buscar na internet. Homem com chupeta, homem com mamadeira, para conciliar, para mostrar, assim, olhar essa questão de um homem chupando pipo. Sabe? Isso daí é aquela pessoa dentro da igreja que é mimada. É aquela pessoa que quando o irmão não fala com ela, ela fica chateada. É aquela pessoa que é ciumenta. Sabe? É aquela pessoa que se incomoda com tudo. Reclama de tudo. Mas não faz nada. Quando o pastor convoca para fazer uma limpeza, quem é que vem? Todo mundo. Quando chega no dia, parece nada. Mas acho que lá na Igreja Aliança não acontece isso. Lá quando o pastor Antônio convoca, vai todo mundo. Vai todo mundo ali trabalhar. Sim ou não? Um falou sim, outro não. Sim, não, sim. Agora convida, olha, na igreja nós vamos fazer hoje um almoço. Vamos fazer uma churrascada. Todo mundo, chega no dia todo mundo, não falta um. Sim ou não? Isso não acontece lá não, né, pastor Antônio? Não acontece lá não. Ainda leva convidado quando é para comer o churrasco. Mas quando é para trabalhar, ainda canta aquele louvor. Começa, o Carlos? Quero trabalhar pro meu Senhor. Aí fica lá na rede se balançando, né? Quero trabalhar pro meu Senhor. Aí tem gente que diz bem assim, mas se o Senhor alimenta até os pássaros, como é que Ele não vai me alimentar? Ainda pega o versículo bíblico. E aí fica lá na casa dele, não sai em busca de emprego, não quer nada com nada. Vão tomar vergonha na cara, né, irmãos? Se converter. Sabe? Assumir o papel de homem. Homens corajosos, homens de verdade. Amém? Amém? Pastor, mas não era isso que eu queria ouvir. Glória a Deus que não era isso. Mas é isso que Deus quer. Amém? Você recebe? Então diga, eu recebo. Em nome de Jesus. Esta palavra. Para que eu seja um homem de coragem, um homem segundo o coração de Deus, que vem em todos os dias fazer a vontade de Deus, que não seja a minha vontade a prevalecer, mas que seja a vontade do Senhor. Dê uma salva de palmas para Ele. Aleluia! Oh, glória! Esse slide eu passei mais de hora só para fazer esse pedacinho aqui, pastor. Eu estava procurando um detalhezinho. Você sabe quando a gente está fazendo da coisa para o Senhor? Você quer cada detalhe, cada ponto. Sabe? É algo
Tremendo. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inês. Por quê, amados? Imagina, uma criança quando nasce, se a mãe não der o leite para ela, ela vai o quê? Morrer. Sim ou não? A criança, ela não consegue se levantar. A criança, ela não consegue pegar nada para se alimentar. É tipo um novo convertido, ele precisa de um alimento, ele precisa do leitinho. Naquele momento, o novo convertido, como da agora nós vemos em 1 Pedro, que precisa ali, naquele momento, de alguém estar acompanhando, conduzindo. Tá? Que é o momento para que ele seja levado à salvação. Mas para isso, as pessoas têm que se dispor em fazer esse trabalho. Sabe? Ganhar é muito fácil. É? Mas discipular. Quantos têm se disponibilizado a discipular vidas? Quantos têm disponibilizado tirar o seu tempo para fazer a obra do Senhor? Quando você vai ver o chamado dos 12, sabe? Jesus, ele não chamou nenhum desocupado. Sim ou não? Ele chamou algum desocupado? Todos estavam o quê? Trabalhando. Porque para o Senhor, Ele quer pessoas que trabalhem, sabe? Pessoas que são comprometidas, pessoas ali que ralam. Quando, sabe, Jesus chamou Saulo ali para pregar aos gentios, Saulo era uma pessoa que ele era muito dedicada. A Bíblia diz que desde criança ele se sobressaía aos demais, uma pessoa super inteligente. E ele aprendeu ali e foi fariseu dos fariseus. Ele foi uma pessoa muito culta, mas em nome de Deus, ele achava que estava fazendo para Deus, ele matou, ele fez coisas bárbaras, mas fazendo com muita convicção, como se fosse para Deus, sabe? E Jesus pegou esse que eu quero, que ele vai, sabe, ganhar vidas para mim. E desde o dia que Saulo teve a conversão dele, ele mudou totalmente. Sabe? Aquele homem que perseguia, ele passou a ser perseguido. Sim ou não? Quantos aqui, um dia, quando confessaram Jesus, foi perseguido por tantas pessoas? Ah, lá vai o crente agora. Ih, rapaz, isso é fogo de palha. Sabe? Quantas coisas, sabe? No momento inicial da minha conversão, 2 casas depois era o bar onde eu sempre ficava. E eu, quando ia chegar em casa, eu dava a volta para o outro lado para não passar na frente do bar. Sabe? Porque é um momento que a gente precisa se fortalecer. Aí tem pessoas, não, agora, sabe, eu me converti, eu vou lá, pá. Teve um cara que ele foi recém-convertido, foi pregar para umas pessoas que estavam tomando cachaça, e aí começou a falar, quando demorou muito tempo, aquele cara saiu bêbado de lá com a garrafa embaixo do braço. Ou seja, as pessoas que convenceram ele não estavam preparados. Nós, para ir para uma batalha, nós precisamos primeiro, sabe, nos fortalecer. Um soldado, sabe, que não tem preparo, ele é um soldado morto na guerra. Sim ou não? Vamos estar preparados para a batalha. Amém? Amém? Glória a Deus. Mas ninguém se encaixou aqui não, né? Sim ou não? Acho que muitos se encaixaram, pastor. Que ficaram assim. Alguém tem ciúme do outro na igreja? Vixe, não vou falar não, pastor. Olha. Alguém fala mal de alguém na igreja? Hã? Ninguém fala de ninguém. Vou mudar o... Glória a Deus. Amado, isso daqui, nós estamos trazendo isso daqui, porque é essa estratégia que o inimigo usa. Coisas tão simples, amados. E ele faz a festa. Sabe? Ele faz a festa. Porque tudo, se você vê todas as vezes que a Bíblia mostra o inimigo agindo, quando ele chegou com Eva, ele disse ali, mas não foi Deus que disse que você não poderia comer nenhum dos frutos que existe aqui no jardim? Olha só que cabra,
né, astuto. A Eva disse, não. Deus disse que eu poderia comer de todos os frutos, com menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dele eu comer, eu vou morrer. Aí olha só, é porque Deus, ele não quer que você coma, senão você vai ser igual a Deus. Puxa, querer ser igual a Deus, a soberba, sabe? Subiu, ela quis ser igual a Deus, ela quis ter poder. E no momento que a pessoa quer ser igual a Deus, quer ter poder, aí cai. A mesma coisa que Satanás, ele quis o lugar de Deus, a soberba, a prepotência, sabe? E assim ele age até os dias de hoje, sabe? Cada um, o Senhor usa de uma forma diferente, amados. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, e no corpo existem diversos membros. Cada membro do nosso corpo tem uma função, sabe? Ninguém fica sem nenhuma função. Todos, quando vêm para a obra do Senhor, sabe, eles têm algo específico para fazer. E com certeza, se você parar para ouvir, aquele que ainda não escutou, pare e ouça, que você vai ver que tem muita coisa para você fazer. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 7, diz bem assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Como assim como carnais? Como a crianças em Cristo. Olha só, tá? Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Tem gente que ainda não consegue suportar, porque continua ali agindo como criança. É a Bíblia que diz. Vamos dizer lá, o pastor Antônio falou lá que, sabe, sobre o leite. Não falei, quem está falando é a Bíblia. É a palavra de Deus que está dizendo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós, olha só o que? E contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, não tem aquele, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces? E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é? Sabe? Amados, aquela pessoa que você ganhou lá fora, tem pessoas que são assim. Nós estamos aqui na Cidade Nova, de repente ela vai lá na Educanos, né, e consegue abordar uma pessoa, aí ganha aquela pessoa para Jesus. Não, mas você tem que ir lá para a minha igreja, sabe? Você tem que ir para lá, porque só para lá que você vai ser salvo. Você ganhou ali no Educanos, procura uma igreja bem perto da sua casa, vai lá, se congregue. Se não tiver, nós estamos de portas abertas para lhe acompanhar. Mas tem pessoas assim, que em vez de pregar Jesus, pregam a placa da igreja. Mas não tem lá ninguém assim não, né, pastor? Graças a Deus. Tá? Aí tem pessoas que brigam por causa disso. Sabe? A gente cansa de ver pessoas, nós que servimos a Deus, temos que ter muito cuidado. Porque se em vez de nós ganharmos vidas, nós vamos matar vidas. Tem pessoa que chega com o católico, tu é idólatra, tu vai para o inferno. Você está fazendo isso, você vai fazer o quê? Você quer ganhar essa vida para Jesus? Você tem que saber dialogar e conduzir. E quem vai convencer é o Espírito Santo. Nós não temos essa capacidade de convencer a ninguém. Nós vamos falar do amor de Deus, nós vamos citar versículos bíblicos, e aquela pessoa ela vai estar ouvindo. E quando eu ouço a palavra de Deus, eu vou ser liberto através da palavra. Então vai com calma, sabe? No tempo certo, vai devagar. Amém. Amém. Porque você faz com que a pessoa fique revoltada.
Sabe? Você, em vez de ganhar a pessoa, você vai afastar as pessoas do caminho de Jesus. Sim ou não? Vocês nunca viram ninguém agir assim, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Eles sorriram, pastor. Acho que tem alguém assim, sabe? Não sei se é eu que estou olhando assim, enxergando, sabe? Então, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Entendeu, amados? Sempre uma coisa que a gente tem que lembrar: nós somos um instrumento de Deus. Tá? Quando o homem não quer fazer, Deus ele pega uma mula e faz até a mula falar. Vocês já viram isso na Bíblia? Sim ou não? Pois é. Deus usou uma mula, porque o homem não estava prestando atenção. Então, o que nós precisamos entender é que Deus, sem nós, ele continua sendo Deus. Mas nós, sem Deus, nós estamos perdidos. Somos nós que precisamos de Deus. E uma das coisas que a gente sempre comenta aqui: tem pessoas que pegam Deus, que põem na parede. Se tu não fizer isso, pega e dá assim Deus na parede. Rapaz, cara é mais poderoso do que Deus. Nunca vi isso na vida, nunca vi isso na Bíblia falando sobre essas coisas. Sabe? As pessoas se tornam-se prepotentes, as pessoas se tornam assim de uma forma. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, a gente dá atenção a tantas coisas, tantas pregações que existem. No momento que a gente estuda a palavra de Deus, e a gente vai ver várias pregações que tem na internet, dá nojo dos absurdos que as pessoas falam, sabe? É aquilo que o Senhor diz, ele fica a ponto de vomitar, de tanta porcaria que as pessoas falam, de tanta inversão da palavra de Deus. E nós temos que ter muito cuidado. Estude a Bíblia, amados. Eu estou aqui pregando, vê se está na Bíblia o que eu estou falando, sabe? Pode ser quem for que vá pregar, sabe? Nós precisamos estar acompanhando com esse. Não está na Bíblia, não. A Bíblia me diz ao contrário. Então, se a tua Bíblia diz ao contrário, a pessoa que está pregando, ela está ao contrário daquilo que a Bíblia diz. Mas como que a gente vai fazer isso? Quando a gente estuda a palavra de Deus. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Homens de Deus, homens valorosos, homens segundo o coração de Deus, homens valentes. Lembra, Davi? Seja corajoso e homem. Sabe? O pastor Cláudio Duarte que disse que os homens estão tipo micro-leão dourado. Estão ficando em extinção. Por causa das atitudes. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Quando se fala de oração, as pessoas sempre olham as mulheres. Sabe? Quando se fala assim, quando você vê a igreja cheia, você pode contar que é mais mulheres do que homens. Sim ou não? Quando você vai numa universidade, quando você vê é mais mulher do que homem. Sabe? As mulheres tomando papel. O papel de quem? Mulher sempre, ela perante Deus, ela vai ter o mesmo papel dela. No dia desse eu estava falando ali, né, sobre a questão da mulher sábia que edifica a sua casa. Quando você vai olhar lá em Provérbios, a mulher, ela já sabia costurar, ela era trabalhadora, tudo isso lá em Provérbios fala que a mulher já fazia. E as pessoas pensam que a mulher veio trabalhar agora. Por que não lê a Bíblia? Precisamos ler mais a palavra de Deus para entender as coisas. E o sistema hoje, ele suga tanto as pessoas para as pessoas não terem tempo, amados. Sabe? E se nós não nos cuidarmos, nós vamos estar, sabe, com tantas coisas lá fora e não vamos conseguir fazer mais nada para Deus. E aí você diz, não, eu ponho Deus em primeiro lugar na minha vida. Que lugar é esse? Que Ele está na tua vida em primeiro lugar? Ainda tem gente que cansa de falar isso e você não vê essa pessoa fazer nada na obra do Senhor. Mas lá não acontece isso, graças a Deus.
O interessante é que quando a gente vai através da Escritura, a Bíblia diz, né, se você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, né? Ou seja, Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu consigo amar o meu próximo a partir do momento que eu amo a Deus. Porque o meu próximo, a pessoa pensa que é só aquele que lhe faz o bem. É muito fácil amar aquele que lhe faz o bem. Mas o cristão, o verdadeiro cristão é aquele que ama aquela pessoa que faz o mal para ele. Isso é difícil. Ah, pastor, falaram mal de mim, eu vou lá e eu vou quebrar a cara. Quantos já escutaram isso na igreja? Eu vou lá e vou arrebentar. Ainda vai com toda... É isso, meu irmão. É isso que está aprendendo? É isso que está dentro do teu coração? As tuas atitudes, ela é baseada naquilo que está dentro de você. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais nós seremos melhores com as pessoas. Sabe? Quanto mais próximo de Deus eu estiver, melhor eu vou tratar as pessoas. Porque isso é algo que vem do trono de Deus. O amor, quando ele entra dentro de nós, esse amor, ele faz com que, sabe, frutifique. Ele faz com que prospere. Quando a pessoa diz bem, eu estou cheio de Deus. Aí a pessoa estando cheia, imagina um copo cheio d'água. Você está cheia, aí você vai dar para um, dar para outro, secou. Epa, eu estou cheio, eu estou transbordante de Deus. Transbordando não vai secar, porque nós temos que ser como águas cristalinas, a jorrar. Uma fonte de água, uma fonte ela não para de jorrar. Se dentro de nós, essa fonte, ela parar de jorrar, nós vamos ficar podres, tá? E hoje é o cumprimento da palavra de Deus. Nos últimos tempos, os sinais seriam que muitos se apostatariam da fé. Aí a pessoa diz, não, mas só se desviou, na verdade, quem não tinha fé. A Bíblia me fala diferente. Só vai se afastar da fé aquele que tinha fé. Se não tinha, como é que vai se afastar daquilo que nunca teve? Só se afasta de algo que você já tinha. Sim ou não? Tá? É um cuidado, e o pior de tudo, a Bíblia diz que aquela pessoa, quando, sabe, ela foi liberta, e ali, aqueles demônios que saíram dela, eles sempre tendem a voltar a casa. Se ele encontrar a casa varrida e limpa, ele traz mais 7 demônios, e o estado daquela pessoa fica pior do que antes. Então é algo muito sério. Por isso, quando a pessoa se desvia, amados, é mais fácil você ganhar uma pessoa que nunca esteve na igreja do que reconciliar uma que saiu da igreja. Porque é cumprimento da palavra. Mas isso não vai fazer com que nós venhamos desistir, entendeu? É só uma questão de atenção. Amém? Estão me entendendo? Sim ou não? Amém? Glória a Deus. Em Hebreus 5, 11 e 14 diz: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardio em ouvir. A questão do ouvir, olha. Tá? Pois, com efeito, quando deveis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensinou. De novo, né? Quais são os princípios elementares do oráculo de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então aqui, a questão do livro de Hebreus, que quando a gente olha ali, a Bíblia não fala de um escritor específico, mas os estudiosos dizem que é Paulo por causa do linguajar, daquilo que se vê falar. Então ele fala que muitas pessoas já deveriam ser mestres, sabe? Pelo tempo que elas estão na igreja, mas continuam ali querendo leitinho de novo. Pessoas que ainda estão ali engateando. Mas não é nenhum de vocês aqui, né? Aqui só tem pessoas maduras, sólidas, firmes, pronta para a batalha, combater o bom combate, derrotar os gigantes. Amém? Sim ou não? Sim ou não? Agora melhorou.
Vocês têm que ter a certeza daquilo, a convicção. A convicção daquilo que eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Ou seja, aquela pessoa que está tanto tempo, mas voltou para o leite porque ainda não conseguiu sabe, andar. Ainda está no gatinho, tá? Mas o alimento sólido é para os adultos. Quem é adulto aqui? Quem é adulto aqui? Quem é adulto aqui? Eu! Aleluia! Tá? Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, amados, isso é que nós precisamos discernir. Nós precisamos do alimento espiritual. Nós precisamos a cada dia procurarmos apresentar a Deus aprovado, como obreiro, do que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Há uma necessidade, sabe? Imagine ali as pessoas, quando elas vão fazer um vestibular, elas primeiro precisam estudar para poder fazer um vestibular. Uma pessoa que vai para o vestibular sem estudar nada, para passar é muito difícil. Tem aquela pessoa que vai só no chute, e às vezes dá certo, né? Você já viu alguém fazer isso? Sim ou não? Mas pela lógica, não é para acontecer. Ainda tem pessoas que dizem bem assim, mas eu fui para a igreja segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aquele cara lá do mundo foi lá, fez o vestibular e tirou em primeiro lugar. E aquele cara passou a semana toda ralando, estudando, sabe? Tudo a nossa vida é ganho por esforço, amados. Não pense que nós vamos receber as coisas de uma forma muito fácil. Nós temos que batalhar. A nossa salvação, sabe? Jesus Cristo, ele já pagou um preço por isso. Agora nós temos o nosso papel, sabe? De perseverar. Como o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, passado. Completei a carreira, guardei a fé. Olha só, nós precisamos continuar, nós não podemos desistir. Aí, às vezes a gente escuta aquela pessoa que está há 20 anos na igreja, pastor, 15 anos atrás, sabe, eu fui pregar em tal lugar, uma vida se converteu. Conta alguma coisa agora. Não, 15 anos atrás, sim, 15 anos já se passaram, e hoje? Você não é salvo por 15 anos atrás. Se você hoje não continua, você perdeu. Porque a coroa da vitória é só para aqueles que chegam até o fim. Se na caminhada parar, você perdeu a bênção. Não desista, sabe? Siga em frente. Olha o alvo. Olha a meta. Amém? Estão me entendendo? Sim ou não? Tá? Mas aqui, glória a Deus, só tem pessoas que estão aqui sendo alimentadas, que estão seguindo a vontade de Deus, e que nós, a cada dia, amados, venhamos fazer aquilo que é da vontade de Deus em nossas vidas, e não venhamos fazer aquilo que não agrada a Deus, mas fazer só as coisas que agradam a Deus. Deixa eu ver mais um pontinho aqui para a gente. Tem tanto slide. Tem tanta coisa, mas o nosso tempo aqui, ele é muito curto, tá? A gente, às vezes, fala bem assim, o pastor Antônio Reis, aí eu digo, mas não sei de onde tem o Reis, né? Me contaram uma vez que o pastor Antônio Reis, mas o sobrenome dele não é Reis, né, pastor? Mas é conhecido como pastor Reis, Antônio Reis, né? Glória a Deus. Um dia ele vai contar essa história pra gente, né? Amém? Glória a Deus. Quando os homens nasciam, antigamente, diziam, olha o Paulo de Tarso. Mas não é que o sobrenome dele é Tarso. É do lugar de onde ele nascia, sabe? Olha ali o Evandro da Cidade Nova. É porque é da Cidade Nova, né? Então, algumas coisas assim. Então, vamos lá. 1 Reis 2, agora nós estávamos falando sobre isso, ó. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo,
Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Qual é o caminho de todos os mortais? A morte, né? Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Amém? Quando a gente vai lá em 1 Tessalonicenses, vamos pegar aqui capítulo 1 Tessalonicenses 5, do 16 em diante, que vai dizer bem assim: não sejais ignorante quanto aqueles que já morreram, porque da mesma forma que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, todos aqueles, sabe, que morreram em Cristo Jesus, haverão de ressuscitar um dia. Primeiro, aqueles que morreram. Depois, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Tá? E o interessante é que quando o pastor Reis estava falando daquela pessoa, dizendo bem assim, mas lá no céu, não pode as pessoas se rebelarem de novo? É? Aí a gente fica pensando assim, né? Não podem por quê? Porque a partir desse momento agora, quando se nós estivermos mortos, nós formos ressuscitar, ou se estivermos vivos, nós vamos ser arrebatados, nós vamos receber o corpo idêntico ao de Jesus. E se o corpo é idêntico de Jesus, quando Jesus teve aquele corpo, ele em algum momento ele falhou? Ele em algum momento desobedeceu ao Pai? Ele em algum momento ele saiu dos propósitos de Deus? Então, quando nós vamos receber o corpo idêntico ao de Jesus, é porque nós vamos resistir. E a Bíblia diz que a nossa eternidade vai ser em conhecer o Senhor. E às vezes a gente diz, a gente conhece tanto de Jesus, a gente não conhece nada. Porque a nossa eternidade, né, pastor? A Bíblia diz que vai ser conhecer a Ele. Então é algo eterno. E nós vamos viver a eternidade e não vamos conseguir, sabe, conhecer tudo a respeito de Jesus. É algo tremendo. Amém? Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem. Pois, e ser homem, essa questão de ser homem, ó, guarda os preceitos do Senhor, guardar todos os conceitos, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, amados, do Senhor teu Deus, para andares no seu caminho. Olha só, para te andar no caminho dele, tu tem que guardar o preceito dele, para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Então, a questão da obediência, amados. Tudo, o pecado ele veio ao mundo por causa da desobediência. A Bíblia diz que pelo pecado de um veio a morte, sabe? Pelo pecado de um. Mas, ou seja, por aquela pessoa desobediente veio a morte, e por aquela pessoa obediente veio a vida eterna. Então a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Por isso todos pecaram. Então nós somos descendentes desde Adão. Então nós nascemos em pecado. Em pecado nós fomos consumidos. Nós fomos formados no ventre de nossa mãe, nós nascemos como pessoas pecadoras. Mas no momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa vida não é mais a mesma. E é isso que nós precisamos entender, amados. Aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Sabe? O que Deus espera de cada um de nós, homens, sabe? Que nós venhamos obedecê-lo. Que nós venhamos, sabe, sermos homens que venham fazer a diferença nessa terra. Se não fosse por isso, de que valeria, sabe, ter a igreja na terra? A igreja na terra, sabe, ela é uma extensão ali do trabalho que Jesus Cristo fez aqui na terra. É uma extensão daquele discipulado que Jesus fez com os seus 12 discípulos. É uma extensão que os discípulos treinaram outras pessoas. É uma extensão que hoje os pastores treinam vocês, que vocês treinam outras pessoas. E assim vai passando. Só que quando nós não fazemos isso, há um interrompimento. Por exemplo, quando Josué, lá no capítulo 24, que ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz ali a respeito do homem, que depois que ele morreu, aquelas pessoas que viviam naquela época foram morrendo, o povo não sabia mais quem era Deus. Por isso que nós precisamos tomar uma posição dentro do nosso lar. Aquele que é pai
sabe, eu tomei uma posição, eu, sabe, sou o homem ao qual o Senhor me escolheu, eu sou o homem para ensinar o meu filho, eu sou o homem para orar pelo meu filho, eu sou o homem para ser referência para o meu filho. Por quê, amados? Uma das coisas que a Bíblia nos ensina, se você ler o livro de Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, se você ler o livro de Tito, são cartas ministeriais. E é um livro que explica muito. Se você não consegue administrar a sua casa, você não tem como administrar a casa do Senhor. O início de tudo começa dentro do nosso lar. Quando Jesus ele libertou aquele demoniado gadareno, o demoniado gadareno queria ir com Jesus. Jesus disse, não, vai para a tua casa. Sabe? É a mesma coisa, hoje nós estamos aqui. Eu gostaria que todos nós fechássemos os nossos olhos e fôssemos refletir. Sabe? Como nós estamos? Como está a sua vida? A palavra de Deus diz que antes de nós abrirmos os nossos lábios, o Senhor ele já sabe que nós haveremos de falar. O Salmos 139, ele é um salmo muito lindo, que ele diz que o Senhor, ele escreveu a nossa história antes de nós sermos formados no ventre de nossas mães. E quando nós estávamos no ventre de nossas mães, ele estava nos tecendo. Ele estava ali acompanhando cada detalhe da nossa formação. O Senhor, ele escreveu a tua história. Ele abriu um livro e pôs o nome de cada um de vocês. Só que todo livro ele tem uma introdução, ele tem um desenvolvimento e tem uma conclusão. O desenvolvimento do livro da tua vida depende de ti. Através do desenvolvimento do livro da tua vida, é que o Senhor vai fechar a conclusão do teu livro. Uma conclusão para aqueles que os servem, para aqueles que verdadeiramente entregaram a sua vida para o Senhor. O Senhor tem algo maravilhoso. O Senhor, ele disse que iria subir, iria preparar uma morada para cada um de nós. E essa morada está pronta. Cada morada está pronta. Mas para nós chegarmos a essa morada, nós precisamos estar no caminho. Ou seja, nós precisamos estar em Jesus. Só existe um mediador entre Deus e o homem. E esse mediador é Jesus Cristo. Jesus Cristo que ele está batendo na porta do teu coração. Está pedindo liberdade para ele entrar. Porque Jesus ele não vai entrar se você não permitir. Mas se tu abrires esta porta e permitires que Jesus faça morada, todos os dias por onde tu andares, você passará a ser transportador da glória de Deus. Porque ele diz em sua palavra: todos aqueles que me obedecem, nós nos alegramos e fazemos dele a sua morada. Jesus ele faz de mim, de você, a morada dele.
Jesus, Ele quer em todos os momentos estar contigo, estar comigo, estar com cada um de nós. Nos momentos tristes, nos momentos alegres, nos momentos de dificuldades, em todos os momentos Ele está ali conosco, compartilhando. E nós precisamos estar atentos para não acontecer o que aconteceu quando Ele estava a caminho de Emaús. Que Ele estava caminhando com os discípulos, alguns discípulos ali, e Jesus falava com eles, e eles não conseguiam discernir que era Cristo. E eles não tiveram a condição de dizer: o Senhor não sabe o que está acontecendo? Porque Jesus, Ele disse que iria morrer. Jesus, Ele disse que era o enviado de Deus. Jesus não era mais. Jesus era um passado. Eles não acreditavam mais. E eu não sei como é que está a confiança de você em Jesus. Se você acredita que Jesus está próximo a voltar, ou se você não acredita que Jesus está voltando, que a palavra de Deus diz lá no livro de Pedro, que muitos já não acreditam mais que Jesus está voltando. Mas Jesus, por ter tido tanta paciência com os seres humanos, Ele não tem voltado, ainda não voltou, para que as pessoas venham se arrepender. 2 Pedro 3,9. O Senhor não tem retardado a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Esse nosso Deus, que ainda não voltou, porque Ele tem visto um povo despreparado, tanto que Ele diz na palavra: será se quando Ele voltar Ele vai encontrar fé na terra? Já mostra o tamanho do problema que existe. Eu não sei como é que está essa semente dentro de você. Eu não sei quanto tempo você faz que você entregou a sua vida para Jesus. Mas muitos nem lembram mais. Mas hoje você tem uma nova oportunidade. De onde você está, abrir os teus lábios, falar com o Senhor, se arrepender. Porque o Senhor, através da palavra, Ele fala lá em 1 João 9, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo mal. Nesta noite, abre os teus lábios, fala com Jesus. Se arrependa dos seus erros e suas falhas. E tome posição. Uma posição de verdadeiro homem de Deus. Uma posição de guerreiros. Uma posição de servos. Uma posição de canal. Tomar uma posição hoje.
de pais comprometidos, pais que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar, pais que no momento que há necessidade corrigem os seus filhos, para que os seus filhos não sejam conduzidos ao inferno, esposos que amem a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E quando nós vemos, através da palavra de Deus, o Senhor nos ensinando como ser pais, como ser esposo, como ser um bom cidadão, a palavra de Deus nos ensina tudo que nós precisamos. Basta nós obedecermos, permanecermos firmes, para que nós venhamos verdadeiramente estarmos prontos, estarmos de fé em fé, de glória em glória, sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Vem as lutas, vem as tribulações, mas que nós não venhamos ter tristeza, mas venhamos ter bom ânimo, porque o Senhor ele já venceu o mundo por nós. O Senhor ele já fez o que tinha que fazer. O Senhor já fez a parte dele. Deus, ele diz que amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Só quem crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Quem tem Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo está condenado, é o que diz a palavra de Deus. Se nós tivermos Cristo, nós temos a vida. Por isso que Jesus diz que mesmo que você morra, você viverá. Porque com Cristo é vida. Com Cristo a eternidade é certa. E eu não quero perder a eternidade. Eu não quero que a minha família perca a eternidade. E diante de Deus, diante de Jesus, diante do Espírito Santo, diante de cada um de vocês, diante de todos que aqui estão, cada um de nós, viemos nos comprometer com Cristo e sermos homens que sejam bons pais, homens que sejam bons esposos, homens que sejam excelentes cidadãos, homens que sejam verdadeiros embaixadores, homens que sejam luz neste mundo, que sejam sal nesta terra, homens que saibam entrar e saibam sair em todos os lugares, homens que saibam respeitar as pessoas aí afora, embora não concordando com muitos pensamentos aí fora, mas respeitamos, porque a salvação ela é individual. E eu só sei de uma coisa, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias de minha vida. Nós iremos lutar para que venhamos chegar até o fim. Sabemos que não é fácil, mas com Cristo nós somos mais do que vencedores. Com Cristo você vencerá todas as batalhas. Com Cristo você vai ter a vida eterna. Não troque nenhum prazer neste mundo pela salvação eterna. A salvação eterna é o que é mais importante. A salvação eterna sua, da sua família, de todos aqueles que estão ali na mesma fé, buscando. É no nome de Jesus que nós queremos, ó Deus, nesta noite te agradecer, ó Deus,
te agradecer, ó Deus, principalmente, Senhor, pela tua presença neste lugar, Senhor. Porque de nada valeria a pena, ó Deus, nós estarmos aqui se o Senhor não tivesse conosco neste lugar, Deus. Mas louvado seja o teu nome, Senhor, de o Senhor estar conosco. E tu dizes, ó Deus, que onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, tu se faz presente. É uma afirmação que tu dizes, ó Deus, que tu andas por sobre a igreja, Senhor. Tu andas, ó Deus, aqui, ó Deus, em cada um de nós, ó Deus. E neste momento, Senhor, que cada uma dessas vidas, Pai, elas vinham estar sentindo, ó Deus, a tua presença, Senhor. Elas vinham estar sentindo, ó Deus, o teu Espírito a fluir dentro delas, Pai. Nós queremos, ó Deus, te pedir em nome de Jesus, Pai, que todos os pensamentos contrários ao teu, Deus, que venham bater em retirada pelo poder do nome de Jesus, Pai. Que todos os corações feridos, Senhor, todos os dados inflamados do maligno, Deus, ele venha cair por terra em nome de Jesus, Pai. Que neste lugar, Senhor, só venha habitar a tua presença, Pai. Que neste lugar, venha estar, Pai, inundado, Senhor, da tua presença, Pai. Que as pessoas venham sentir, ó Deus, o teu abraço, o teu carinho, a tua proteção, ó Deus. Que cada vida aqui presente, ó Deus, venha sentir-se, ó Deus, embaixo da tua proteção, ó Deus. Sonda cada um dos nossos corações, ó Deus. Sonda os nossos pensamentos. E tudo aquilo, ó Deus, que nós não temos conseguido, ó Deus, perceber, ó Deus, que te entristece, ó Deus, mas através do teu Espírito Santo, ó Deus, revela a cada um de nós, Pai. Revela, Senhor, em que área tu queres que venhamos mudar, ó Deus. Revela, Senhor, a cada uma dessas vidas, Pai, que adentraram aqui, ó Deus. Revela, Pai, em que áreas, ó Deus, elas precisam ser mudadas, Pai. Tu conheces, ó Deus, cada um de nós que aqui nos encontramos, ó Deus. Nós sabemos que tu tens todo o poder, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que basta o Senhor dar uma palavra, Senhor, e tudo mudará, ó Deus. E nesta noite, pelo poder do nome de Jesus, nós declaramos bênção nessas vidas. Nós declaramos paz. Nós declaramos o amor, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, Senhor, para ser, ó Deus, o fruto, ó Deus, que venha, Pai, fazer com que cada uma dessas vidas venham se mover, ó Deus. Que nenhuma delas, Pai, venham se mover pela vontade da carne, mas sejam movidas pelos frutos do Espírito, ó Deus. E o fruto do Espírito, ó Deus, ele busca a santidade, Senhor. Que a nossa alma, Senhor, que o nosso corpo se converta a Ti, ó Deus, e que nós venhamos Te obedecer em todos os momentos, Senhor. Seja o Senhor em nossas vidas a prevalecer. Seja o Senhor, meu Deus, a conduzir cada um desses homens valorosos aqui, ó Deus. Seja com cada um deles em nome de Jesus, Pai. Abençoe-os, guie-os, direciona-os, ó Deus, para que nenhum deles, meu Deus, venham se perder, mas que todos eles, meu Deus, venham se manter firmes, ó Deus, no caminho ao qual o Senhor, Deus, tem colocado, ó Deus. Que cada um deles sendo fiéis, que cada um deles, meu Deus, sendo pessoas, meu Deus, cheias do Teu Espírito, ó Deus. Pessoas, ó Deus, completamente transformada, ó Deus, transformada pela renovação da mente, ó Deus, transformada, ó Deus, através da palavra. É isso que nós, meu Deus, queremos Te pedir, Senhor, e já Te agradecer, no nome santo de Jesus. Quantos concordam, digam amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.